Muitas vezes, para que Deus possa realizar na sua vida aquilo que Ele planejou, você vai precisar se despedir de alguns lugares e pessoas. Eu quero mostrar isso para você hoje à luz da palavra de Deus. Quando Deus está pedindo para que você venha a se separar de algumas pessoas, de alguns ambientes, para você poder viver aquilo que Ele tem para sua vida. E eu quero que você preste atenção nessa palavra que eu vou estar liberando, porque ela contém chaves poderosas para poder clarear a sua visão e você compreender exatamente e não ter mais dúvida de que Deus realmente está mostrando isso para você. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 13 que Abraão ele sai do Egito e vai em direção ao sul, às terras de Canaã, juntamente com a sua esposa, a Sara e Ló. E Abraão, ele enriquece muito, assim como Ló também. A palavra diz que Ló, ele seguia Abraão. E ele tinha na mesma proporção, bois, ovelhas, tendas, tanto quanto Abraão. Só que chegou um momento onde eles estavam acampados ali na terra, que já não havia mais espaço para os dois. Eles enriqueceram muito e os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. E nessa parte eu quero ler para vocês, porque aqui existe muita riqueza de detalhes. E são esses detalhes na palavra que fazem a diferença. São esses detalhes que trazem a clareza que nós precisamos para entender exatamente aquilo que Deus está dizendo. Olha o que a palavra diz. A terra, todavia, se tornou insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Veja, isso porque possuíam muitos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam nessa terra. Por essa palavra, a gente pode ver que a terra ficou insuficiente para abrigar os dois no mesmo lugar. Quando há muito crescimento, queridos, tudo que envolve crescimento vai envolver muitas vezes um espaço geográfico e territorial. Isso a nível físico quanto espiritual também. À medida que nós crescemos, nós vamos ocupando o espaço, nós vamos nos colocando para fora. E muitas vezes isso gera incômodo. Então, um dos indícios de que muitas vezes precisamos sair de um lugar é justamente isso, quando há muito crescimento. E aquele crescimento, o lugar já não acompanha. Aquele lugar fica pequeno para o tamanho do crescimento. Essa é a primeira parte. Então, veja que a terra ela já não comportava mais os dois no mesmo espaço. Era preciso um espaço maior. Mas o que estava acontecendo? Já estava havendo uma contenda, porque os pastores de Abraão já estavam contendendo com os pastores de Ló e vice-versa. Já estava tendo uma contenda aí. E é aqui, queridos, que entra o segundo ponto, de como Deus sinaliza que muitas vezes não dá mais para ficar no mesmo lugar com determinadas pessoas. Nesse caso, começou a haver contenda. A contenda, ela nasce de uma disputa. A contenda, ela nasce de uma inveja. A contenda, ela nasce de uma ira, de uma soberba, entende? Aonde não se consegue mais falar na mesma língua. Já não está mais no mesmo alinhamento, na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo compasso. Começou a haver ali então uma contenda. Então, muitas vezes o lugar, quando você cresce e começa já a ter divergências, contenda, Deus está sinalizando, ó, vai ter que mudar daí, vai ter que sair daí, vai ter que se separar. Na palavra do Senhor não existe uma letra, uma vírgula que não tenha um significado. Aqui me chamou a atenção uma coisa muito poderosa, porque a palavra diz assim: nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam na terra. Quem são os cananeus? Os cananeus são aqueles que habitavam em Canaã antes dos israelitas tomarem posse da terra prometida. Os cananeus, eles representam o quê? Obstáculos, tentações, pecados que muitas vezes impedem o crente de acessar a terra, de acessar aquilo que Deus tem. O cananeu, ele também quer interferir no relacionamento com Deus. Ele quer dificultar o seu relacionamento com Deus.
Ele representa esse obstáculo. Deus, ele não quer que a gente faça aliança com um povo que vai comprometer a sua pureza, o seu relacionamento com Deus, um povo que ainda está ligado às questões mundanas. E os fariseus é a mesma coisa, eles também estavam habitando essa terra antes delas serem tomadas pelos israelitas. E os fariseus, eles significam aqueles sem muros. São pessoas que não têm limites e elas não se submetem a Deus. Os fariseus são aquelas pessoas que buscam o poder baseado no status e não na visão do reino, e não nos princípios do reino. E foi a partir daí então que Abraão, com muita sensatez, chama Ló e fala: Ló, vem cá, que não haja discórdia entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores. Vamos nos separar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí o lugar que você quer ir. E Ló, ele escolhe as Campinas do Jordão, que é justamente a região ali próximo a Sodoma, que é um lugar de pecado. Então, pela escolha de Ló, nós vemos que Ló não estava alinhado com o propósito de Abraão. Já não estava mais seguindo Abraão. Já não estava mais debaixo da submissão de Abraão. Ló cresceu, então ele já achou que tinha autonomia para tocar as coisas do jeito dele. E o fato de Ló escolher a região de Sodoma mostra que o quê? Ele ainda não tinha expulsado o ferezeu e o cananeu de dentro dele. Ele ainda estava corrompido pelas coisas desse mundo. Ele ainda não estava se submetendo completamente a Deus. Então, nesses termos, Abraão, com sensatez, achou melhor realmente se separarem. Por quê? Porque já estava tendo obstáculos no relacionamento de Abraão com Deus, as coisas já não estavam fluindo, porque onde há contenda as coisas não fluem, não tem harmonia. Então, esse é o momento de separação. Olha o que a palavra diz a respeito de Sodoma, que é o lugar que Ló escolheu. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, a escolha de Ló foi ir para o caminho de pecado, mas é porque Ló ainda não tinha expulsado das terras dele o ferezeu e o cananeu. Ele não estava se submetendo a Deus. Ele ainda era levado pelos prazeres mundanos, pelas coisas dessa terra, e é por isso que ele escolheu essa região. Como que Deus avisa que é o momento de você se separar de alguém? Quando isso já começa a interferir no seu relacionamento com Deus, quando isso vem atrapalhar o seu propósito, a direção que Deus te deu, porque vai criando conflito, vai criando discórdia, e isso faz com que muitas vezes você saia do foco para tentar resolver uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E Deus não quer que a gente viva dessa forma. Então, muitas vezes, para que Deus possa fazer algo em nossas vidas, precisamos sim nos despedir de pessoas e lugares. Quando começa a haver contenda, quando através do crescimento começa a haver disputa, insubmissão a Deus, rivalidades, é o momento de se separar. Deus não quer que vivamos dessa forma. E se isso está acontecendo na sua vida, se alinha com Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus.